Prontinho, Camila. Pronto? Amiga, então pode compartilhar a tela. Não tá aparecendo ainda, não. Uhum. Tá aparecendo para vocês? Sim. Sim, agora sim. Pronto, tá em tela cheia? Ok. Bom, gente, bom dia a todos. Como eu falei, eu me chamo Cindy Costa. Eu sou mestranda em Letras pela Universidade Federal do Piauí. E esse trabalho é fruto de uma das disciplinas que eu cursei, né, no semestre passado, e se chama Memórias da Ditadura, Metaficção Historiográfica e Resistência em A Noite da Espera, de Milton Ratum. Bom, o objetivo desse trabalho é analisar o romance A Noite da Espera, de Milton Ratum, à luz das teorias sobre metaficção historiográfica e resistência. Bom, a nossa metodologia é uma pesquisa de cunho bibliográfico, e esse livro ele está inserido dentro de uma trilogia, né, um projeto do autor que se chama O Lugar Mais Sombrio. Então, até agora nós temos 2 livros publicados. O primeiro é A Noite da Espera, que foi publicado em 2017, e o segundo é Pontos de Fuga, de 2019. E a nossa análise vai se centrar mesmo só na Noite da Espera. Bom, o Milton Ratum, como nós sabemos, é um escritor brasileiro contemporâneo muito bem conceituado, então ele tem várias e várias produções que, inclusive, foram adaptadas para a TV, como a série Dois Irmãos, que é uma adaptação do seu livro de mesmo nome. Existem outras obras dele também, como o Relato de Certo Oriente, entre outras que já são bem consolidadas e muito estudadas também. Esse livro em si, ele vai se passar, né, vai trazer essa questão principalmente da ditadura civil-militar aqui do Brasil. Então, a gente tem uma rememoração desse passado através da metaficção historiográfica. Bom, aqui nós temos um conceito, né, de metaficção historiográfica. Primeiro, a gente entende a própria metaficção, né, que são livros, né, são narrativas que trazem essa questão do próprio fazer literário, né, a ficção sobre a ficção. Então, no nosso romance aqui, como ele é composto pelo diário do personagem principal, Martim ou Martin, pelo diário dele, por fragmentos de cartas. Então, essa questão da própria escrita está muito presente dentro do romance. E aqui nós vemos que, como trata Lopes, que é o meu orientador, muito do esforço apresentado nas metaficções vai além de expor suas técnicas de escrita e ou discutir sobre sua natureza linguística. Escritores metaficcionais também especulam sobre tópicos muito diferentes relacionados ao mundo da ficção. Então, essa questão da metaficção não é apenas essa parte do fazer literário, né, da natureza linguística do texto, mas também sobre vários aspectos relacionados a esse mundo da ficção. Então, conforme trata Lopes, os autores não se limitam a refletir sobre o processo de construção narratológica, né? Não apenas isso, pois os seus comentários metaficcionais se voltam também para o contexto social e político, que é o nosso foco aqui. E no caso da metaficção historiográfica, além desse contexto social e político, nós temos também o contexto histórico, já que são narrativas que vão revisitar o passado, né? Trazendo ele sob uma nova perspectiva, principalmente sobre as perspectivas excêntricas, né, que é como trata Hutton. Então, para a autora, o conceito de metaficção historiográfica se dá por ficções que, além de refletirem sobre a própria escrita, também se caracterizam pela apropriação de personagens e ou de acontecimentos históricos sob um viés de problematização. E o Luiz Costa Lima vai falar que na ficção, né, esse material histórico ele vai entrar justamente para permitir uma revisão do seu significado, que faz com que adquira a possibilidade de se desdobrar em seu próprio questionamento. Então, a gente vê que através da metaficção historiográfica, a gente consegue problematizar
essa questão histórica, né, a própria história. Como trata também a Hudson, a ficção pós-moderna sugere que reescrever e reapresentar o passado na ficção e na história em ambos os casos, revelá-lo ao presente e impedi-lo de ser conclusivo e teleológico. Ou seja, a partir do momento que nós revisitamos esse passado, a gente pode, de certa forma, problematizar questões que antes eram tidas como verdades, né, verdades absolutas, e mostrar que existem muitas versões para um fato histórico, né? Por isso que a gente prefere utilizar o termo evento, um evento histórico, porque fato é muito fechado. Então, a Hudson vai falar que a metaficção historiográfica sugere que a verdade e a falsidade não podem ser pontos de partida para se discutir a ficção, de modo que a metaficção historiográfica defende que só existem verdades no plural e nunca uma só verdade definida. Então, essa questão de dizer sobre o que é real, o que é fictício, não vai ser um ponto de partida para se discutir as metaficções historiográficas, uma vez que até mesmo os eventos fictícios que são narrados nesses livros, eles podem fazer uma relação com a realidade que nós conhecemos. Então, para a autora, o que a escrita pós-moderna da história e da literatura nos ensinou é que a ficção e a história são discursos, que ambas constituem sistemas de significação pelos quais damos sentido ao passado. Discursos esses que podem ser entendidos como formas diferentes de narrar o real acontecido. Então, existe aquela definição que é muito redutora, né, sobre literatura e história, que a literatura é apenas ficção, né, o não acontecido, e a história são os fatos, mas aqui nós entendemos os dois enquanto discursos, e como os discursos, elas vão depender de quem é que os fala, né, de quem é que os profere. Então, nesse trechinho aqui da obra, a gente está sem página definida porque eu utilizei o Kindle, não é o livro físico. Nós temos aqui um trecho que é dito pelo embaixador Faisão, que é o pai de Fábios, um dos amigos de Martim, ao recitar versos de um poeta americano, que ele fala: apenas mais uma verdade, mais um elemento na imensa desordem de verdades. Então, quando ele estava comentando aqui sobre os acontecimentos da época, né, toda aquela questão da própria ditadura em si, dos atos que estavam sendo cometidos, e aí ele fala esse pequeno trecho. E aqui a gente vê também até a própria intertextualidade que a gente vê na obra, né? Já que dentro do livro do Milton Ratum existem vários outros livros também. Então, com isso, entendemos que existem várias versões para o mesmo evento histórico, como no caso da ditadura no país, que é tida por muitos militares e favoráveis a esse regime como um período positivo para o Brasil, diferentemente de como é vista por quem era contra esse regime totalitário, contra a censura, as prisões e as torturas praticadas pelos militares. Então, a gente vê aqui que, dependendo de quem é que é o detentor desse discurso, né, quem fala sobre o período, a gente vai ter perspectivas diferentes, né? Então, aqui já mostra essa questão dessas verdades que existem, né? E quem é que conta? Quem é que conta a história? Então, quem é que está legitimando certo discurso? Aí nós temos literatura e resistência. Aí a gente vai trazer o Bose, que ele vai entender a resistência na obra literária como um aspecto ético que compõe a função social da literatura. Então, muitos desses livros que trazem essa revisitação ao passado e que problematizam certas questões vão estar colaborando também para essa função social da literatura, né, da gente conseguir compreender aspectos sociológicos e importantes dentro da nossa própria vivência. Então, a Regina Dal Castan vai dizer que podemos usar o discurso, nossa arma principal, para referendar o que querem os poderosos, como fazem alguns colegas escritores, mas também podemos usá-lo para desmascará-los ou mesmo para tirar-lhes o sossego. É tempo de disputar consciências e tentar preservar espaços democráticos de enunciação de discursos, de representações do mundo. Então, nessa perspectiva aqui de resistência na literatura, a gente vê que livros como esse do Milton Ratum, entre outros também, como o da Maria Valéria Rezende, que eu estudo no mestrado, em Carta Rainha Louca, ela traz uma nova versão aqui, na verdade, pela visão de uma mulher, né, da Isabel, sobre o período colonial no Brasil. Já o livro do Milton Ratum sobre o período da ditadura militar. Então, a gente vê que
que é justamente o uso desse discurso, né, que está sendo mostrado aqui sob a perspectiva de pessoas que sofreram com determinado período, com determinados acontecimentos. E é justamente para enfatizar todas essas problemáticas. Então, participar do debate político em um momento de ruptura da democracia, contaminar a própria escrita ou em busca do desmascaramento de um processo autoritário é ainda acreditar nos homens e mulheres e na própria literatura como instrumento de ação. Quando desistirmos de nossa capacidade de acreditar, a luta, enfim, estará perdida. Então, por isso que a gente vê essa importância social também nessas obras, que elas são importantes tanto para demarcar essa memória, quanto também para a gente perceber como alguns eventos acontecidos podem se repetir, né, no nosso presente. Então, por isso, é importante que estejamos conscientes disso. A Noite da Espera, Memória, História e Resistência. Bom, então, A Noite da Espera é um romance escrito pelo brasileiro contemporâneo Milton Ratum, como já falado, e é um relato ficcional através do diário do personagem central, Martim, mesclando-se através de cartas, fragmentos de sua memória e bilhetes. O livro ele pode ser entendido como um romance de formação, Bildungsroman, uma vez que traz o processo de amadurecimento e a jornada do jovem Martin até o início de sua vida adulta e exílio em Paris. E ele começa, né, com esse conflito familiar, que é justamente o mote da sua mudança de São Paulo a Brasília. Então, por isso, a gente vê também que o espaço é algo importante na narrativa, visto que a capital do país, para onde vai com seu pai após o divórcio com sua mãe, é um dos lugares centrais em que as mudanças e agitações políticas advindas da ditadura militar instaurada através de um golpe no país acontecem ainda com mais força. Então, a gente vê aqui que o próprio espaço também é um detentor de memória, né? Então, ele vai estar carregado de significações. Para Fonseca Júnior, a gente vê que, ao ler o romance, aprendemos que Martin vive o que ele chama de um duplo trauma, né? Um de ordem familiar e outro de ordem político-histórica. Então, é isso que a gente vai perceber aqui na narrativa. De um lado, a parte pessoal dele, o conflito familiar, e de outro, todo o conflito político e social que era o que estava sendo vivenciado no momento. Então, dentre os tipos de narrativas contemporâneas, existem as que suas temáticas se centram e se ambientam no espaço urbano, as quais trazem os discursos de personagens marginais excluídos, e as narrativas de memória, né, como é o caso de A Noite da Espera, que são narrativas de uma discussão a respeito do passado histórico, posto em revisão e em reinterpretação. Então, a narrativa de Ratum traz a versão do jovem Martim e de seus amigos sobre esse período, mesclando os eventos históricos ocorridos no Brasil a partir de 1968 até o final da década de 70, período em que o protagonista se encontra exilado, com seu processo de formação marcado por rupturas, dúvidas, conflitos, os quais são reconstituídos por um Martim mais velho. Então, nesse trecho, ele fala um pouco sobre como ele se sente sendo um exilado, né? Que aí a gente vai percebendo aos poucos, nessa narrativa não linear, que quem escreve o romance é um Martim mais velho, que mora em Paris, e ele vai rememorar a sua juventude, né? A época que ele passou no final do ensino médio, na faculdade, em Brasília, o que ele vivenciou com seus amigos, e como ele chegou àquele momento de exílio. Então, ele fala que um expatriado pode esquecer seu país em vários momentos do dia e da noite, ou até por um longo período, mas o pensamento de um exilado quase nunca abandona seu lugar de origem, e não apenas por sentir saudade, mas antes por saber que o caminho tortuoso e penoso do exílio é, às vezes, um caminho sem volta. Então, aqui a gente consegue perceber um pouco desse sentimento, né, de exílio, que foi uma constante nesse período de ditadura, né, em que várias pessoas foram exiladas justamente para não serem mortas ou torturadas, e o Martim é um deles. Então, através da metaficcionalidade presente no romance, temos um narrador em primeira pessoa que tenta costurar os fragmentos do seu relato e trazê-los ao leitor em um texto não linear. A narrativa também lança a mão da intertextualidade, outra característica da metaficção historiográfica, pois dentro do romance de Ratum temos o outro romance escrito por Martim, bem como discursos intertextuais relacionados às obras literárias e outras artes que são citadas e discutidas na narrativa. Então aqui a gente tem a tribo, que é um grupo dos amigos do Martim.
Eles são um grupo de teatro, e inclusive na obra a gente tem uma visualização de como se dava o processo de censura, né, das obras artísticas. Então, em uma das apresentações que eles fizeram na UNB, um grupo de censores foi assistir a peça, e aí, no final, eles chamaram eles e lhes disseram o que eles tinham que cortar da peça, porque eles não poderiam se apresentar se ainda houvesse aqueles pedaços, né, que eles consideravam errados, né, ou subversivos. Então, a gente vê esse processo de perto, e os amigos do Martim, eles tentavam a todo custo trazer uma mensagem, né, dentro dessas peças, mesmo com metáforas. E também a gente vê a questão dos livros que eram proibidos, né? O Martim, ele gostava de ir numa biblioteca de um conhecido, e que lá existiam esses livros que eram proibidos, né? Então, eles tinham que ter muito cuidado com esses materiais, e aí a gente consegue perceber isso também. Bom, eu vou mais adiante. A gente vê, né, que as possibilidades de verdade que o texto ficcional traz, que o texto ficcional traz, ajudam a compreender certos momentos da história, uma vez que o autor ficcionalmente pode desvendar coisas antes não levadas em consideração, ou mesmo colocar em evidência eventos que provavelmente aconteceram, não exatamente da mesma forma ou no mesmo lugar. Então, a gente vê aqui um trechinho que também faz com que a gente visualize o período. Ele fala: numa quinta-feira de agosto, quando o campus da UNB foi invadido e ocupado, professores, alunos e deputados da oposição foram espancados e presos, os laboratórios dos cursos de medicina e biologia destruídos, os animais na mesa de cirurgia agonizaram até a morte, um estudante de engenharia foi baleado na testa. Então, aqui a gente vê... a gente consegue visualizar um evento que talvez não tenha acontecido exatamente como é narrado na história, né, já que é um evento ficcionalizado, mas que é uma coisa comum. Então, pode ter acontecido mais ou menos parecido, porque a gente sabe que, à época, isso era uma questão muito presente, né? Então, a literatura é um meio propício para a resistência, uma vez que ela pode ser utilizada como uma ferramenta para empenhar-se em deixar vivo na memória o passado sangrento de um período autoritário e repressivo, produtor e reprodutor de uma violência de caráter institucional, empenhada em dar voz aos perseguidos, aos torturados e aos massacrados por um golpe que rompeu com a democracia e tolheu a liberdade individual e coletiva. Então, como considerações finais, nós vemos que a partir de narrativas como A Noite da Espera, evidencia-se o quanto é preciso sair do centro ao qual o discurso da história foi por muito tempo articulado, deixando assim que a linguagem fale também em sua borda, ou como diz Hutton, através dos excêntricos, aqueles que estão fora do centro ao qual o discurso dominante pertence. Portanto, trazer à baila ficcionalmente eventos que se sucedem durante o regime militar é uma forma de evidenciar a voz dos silenciados e censurados e, contemporaneamente, é fazer com que essa voz seja ouvida e nunca esquecida, pois esquecer o passado tem consequências sérias. Essas são as nossas referências e muito obrigada. Então, parabéns, Cindy, pela apresentação, adorei, maravilhosa. Essa obra, ela chama bastante atenção, foi uma das primeiras obras assim que eu li com esse cunho de metaficção historiográfica voltadas para essa temática, né? Claro, de certa forma, quando o escritor traz, né, essa temática pelo viés dos excluídos, né, pelo viés das minorias, ele está fazendo isso que a Linda Hutton afirma, mas com todas essas outras características, eu acho que A Noite da Espera foi uma das primeiras assim, que eu li. E agora vamos para o próximo. Os comentários do trabalho, como eu já havia mencionado, né? Vou ficar para o final das apresentações. A próxima é a Rayane Oliveira da Silva. Ela está aqui na sala. Eu acho que a Rayane não está na sala. A gente pode passar para a próxima, e aí, se ela aparecer, ela apresenta. Certo. Então, o próximo é o Vitor Emanuel Pinheiro da Silva.
Pode ser? Pronto. Pode sim. Posso compartilhar? Só um momento. Todo mundo consegue ver minha tela? Sim, tá tudo ok. Certo, obrigado. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou o Vitor, sou de Alagoas, mas faço mestrado na UFPE, mestrado em Teoria da Literatura. O trabalho que eu vou apresentar hoje não faz parte da minha pesquisa de mestrado, porém, a parte das representações da violência na literatura contemporânea chama muito a minha atenção. E foi uma das motivações que me levaram a fazer essa pesquisa. É um trabalho que ainda está em andamento, porque os contos eles apresentam uma materialidade bem interessante, e eu busquei analisar essas representações da violência em contos de Amanda Prado. Amanda Prado é uma escritora alagoana, ela mora em Maceió, e esse livro não é um livro que foi escrito apenas por ela, é uma coletânea. E são contos que retratam a cidade de Maceió como pano de fundo. Então é bem interessante notar como essas diversas narrativas trazem Maceió para o protagonismo, capital de Alagoas, e como essas narrativas vão mostrar essa cidade nas suas imperfeições, nas suas especificidades. Da lâmina à estrutura semicircular do nada são referências aos títulos dos contos, e são 3 contos que se completam. Não dá para analisar apenas um, eu tenho que analisar os 3. São contos curtos, narrativas curtas, e que vão trazer visões diferentes acerca de um mesmo acontecimento. Então, para início de conversa, o objetivo, como eu já disse, que é analisar essas representações da violência em 3 contos da escritora alagoana Amanda Prado, e como ponto de partida, a teoria do trauma, que são as obras de teóricos, psicanalistas, que falam a respeito do trauma da violência, recorrer também um pouco à questão da literatura, das relações entre literatura e memória, e literatura e violência. Como fundamentação teórica, eu separo 2 blocos. O primeiro bloco com a teoria do trauma, algumas obras, alguns autores que falam sobre o trauma, os traumas advindos da violência, como Adel Castanho, Scholl Hammer, Seligman Silva, e também da teoria da literatura, como Moisés, Bose, Cândido, além de outros. E o primeiro ponto para a gente conversar hoje diz respeito à memória como cartografia. Então, o Seligman Silva vem trazer essa ideia de que uma memória ela vai ser concebida como um local, e essa construção da cartografia. Porém, é como se esse mapa mnemônico ele pudesse se entrecruzar, como se fosse um hipertexto, como se uma memória ligasse a outra memória, a outra, assim como a lógica dos hipertextos. E é bem interessante notar, porque quando o Seligman também traz essa ideia de quando um trauma acontece na vida de alguém, é como se a nossa memória, o nosso cérebro buscasse guardar numa caixinha esse trauma, justamente para a gente conseguir seguir em frente. Então é interessante notar como esses traumas, eles são guardados ou esquecidos, mas que em algum momento são retomados. E a nossa vida, ela é feita de hipertextos. A nossa memória, nós temos memórias relacionadas à nossa infância, à nossa adolescência, que irão compor toda uma cartografia, que é justamente o que o Seligman Silva vem apresentar. Também a memória como justiça. E o Aguiar vem trazer uma ideia bem interessante de que a memória é como se ela fosse uma maneira de fazer justiça, de dar aos outros dignidade e de nos reconciliar com o transcendente. Mas o que seria esse transcendente? O que seria essa dignidade? O que seria a justiça? Nós temos aí diversos conceitos, diversos pontos de vista, e só analisando essas obras para ter certeza qual ponto de justiça vai conseguir beneficiar essa vítima ou essa pessoa. Literatura e testemunho e literatura e resistência. O Seligman Silva vem trazer uma ideia bem interessante sobre a literatura como resistência, e resistir para o autor seria acreditar que os sujeitos ainda podem realizar uma mudança social, e essa mudança social ela pode acontecer através da literatura. Seria como buscar transformar essa literatura em um instrumento de ação, e através da literatura
teria uma necessidade, uma urgência, que seria ler o texto literário como testemunho dos traumas de uma época. Então, para poder compreender um trauma, especialmente histórico, através da literatura, seria necessário compreender esse texto literário, realizar leituras como as leituras que nós estamos realizando hoje, para tentar compreender cada vez melhor como essas visões, essas projeções, de mundo, através dos olhos dos escritores e escritoras, para compreender esses testemunhos e esses traumas. Outro ponto é a teoria do trauma, que vai dizer respeito justamente às produções de psicanalistas, filósofos, sociólogos, acerca do trauma da violência. E vivenciar esse período pós-catástrofe, pós um período de violência, significa que todos nós somos parte de uma encenação da catástrofe, porque é como se tivesse se tornado algo cotidiano. Todos os dias as pessoas ligam a televisão, veem diversas catástrofes, diversas violências, e parece algo normal, quando não deveria ser. Então é como se nós estivéssemos motivados, condicionados a acreditar que essa violência ela é comum, ela não traz repercussões para a nossa vida. Afinal, nós estamos visualizando uma violência, não vivendo essa violência. Porém, quando essa violência ela é experienciada, ela é vivida, é aí que começa o choque entre essa parte mais teórica e a parte prática. Benjamin também vem trazer que a era da arte e da reprodução era quando as pessoas apenas reproduziam. Elas conseguiam trazer uma reprodução de obras. E agora nós temos uma era da repetição, em que essas imagens são repetidas, e parece algo comum, algo cotidiano, na televisão, na internet. Leite, a escritora Juliana Leite, autora de Entre as Mãos, ela vem trazer uma ideia bem interessante, que seria de escrever para esquecer. Então, muitas pessoas, quando passam por um trauma, elas conseguem tentar escrever para seguir em frente. E é uma forma bem interessante de conseguir sobreviver, digamos assim. Então, muitos autores buscam escrever ficções, livros voltados à parte realmente da memória, livros, relatos de experiência, justamente com o objetivo de registrar, de ter o registro à parte da memória, mas também para seguir em frente, para sobreviver. O Finisher também vem trazer uma ideia voltada aos traumas, de que os traumas são intrínsecos ao desenvolvimento humano. Existe até aquela ideia de que você só aprende a andar de bicicleta quando você cai. Então, é como se tivesse aí um trauma que pudesse levar a uma determinada aprendizagem. Só que essa parte acaba sendo estranha, visto que determinados traumas repercutem para uma vida inteira. Então, o Finisher traz essa ideia, mas não sabemos até que ponto poderia ser comprovado, digamos assim. Até porque alguns traumas podem impedir a vida, por exemplo. O Laube também vem trazer essa necessidade de contar a própria história, de dar voz e deixar de lado esses fantasmas do passado. Então, dar voz, conhecer essas histórias, é como se pudéssemos também superar esses traumas dos quais é necessário fugir. Então, ao invés de fugir, seria necessário contar a própria história. Seria uma maneira mais eficaz de sobrevivência. E a narrativa do testemunho permite a sobrevivente de uma catástrofe estabelecer uma ponte com o tu ilhado que existe dentro dele. Então, seria necessário sair dessa ilha. Então, essa narrativa do testemunho, ela possibilitaria essa saída da ilha, essa ilha voltada ao trauma, que seria uma ilha mais interior. E também Del Castanho fala de um ponto de ansiedade, como se essas obras, essas ficções que tratam de violência, surgissem através de um ponto de ansiedade, que seria aquele momento em que não há mais nada a ser feito, ao invés de contar uma história, de contar a própria história, mesmo que seja na ficção. Então é interessante ver que esse ponto de ansiedade é o que mobiliza, digamos que o momento certo, a hora certa, é hora de contar uma história, é hora de escrever, de comprovar. Então seria esse ponto de ansiedade. Então as obras que tratam desses assuntos surgiriam através desse ponto de ansiedade. Bom, a obra, os contos que eu vou analisar foram retirados da coletânea Inferno Tropical. Essa é a capa, que é bem interessante, porque foi realmente encomendada para tentar retratar Maceió como uma cidade quente, com as praias, com essa parte mais relacionada ao inferno mesmo. E traz alguns autores, como Addison Ney, Amanda Prado, Ari Denison, Jean Albuquerque, Matos e Sérgio Prado Moro, que são autores alagoanos. E esses autores, todos escreveram um conto, uma ficção, que tem a cidade de Maceió como ambiente. A Amanda é a única escritora, ela está ao lado
de outros homens, e a capa ela foi produzida pela Ednira Aprígio, que é uma designer, uma capista incrível. Ela traz ilustrações bem interessantes. Estou com o livro aqui, e esse livro ele teve uma edição com poucos exemplares, mas conseguiu deixar esse marco de tentar mostrar a cidade de Maceió, mas sob um viés um pouco diferente, porque quando se pensa em Maceió, pessoas de outros estados pensam, caramba, Maceió tem praias incríveis, mas não tem só isso, tem violência, tem problemas sociais também. Então é interessante ver como esse livro ele buscou trazer esses pontos de ansiedade, como a Del Castanho vem apresentar para a gente. Os contos de Amanda Prado. Amanda Prado, ela escreveu 3 contos que se relacionam de uma maneira bem interessante. Eu não poderia, por exemplo, analisar apenas Lâmina, porque Lâmina apresenta uma visão diferente do primeiro conto. Então, o primeiro conto, o suspeito de estupro, o estudante de direito é esfaqueado por vítima, é um conto que apresenta uma linguagem mais jornalística, como se fosse uma notícia realmente de jornal. E Lâmina já apresenta uma estrutura mais poética, em que eu tenho aí a visão da vítima. E a estrutura semicircular do nada apresenta essa estrutura que eu ainda acredito que seja uma espécie de herança / influência de Almícar Bétega, que é um autor que a Amanda gosta bastante, ela já pesquisou, então eu não sei se seria uma referência a partir do círculo trazida por Almícar. E também é interessante ver que esses 3 contos eles vão trazer uma completude, tá? Então vamos analisar cada conto separadamente, porém tentando identificar esses pontos de convergência e quais são essas representações da violência. O primeiro apresenta a notícia como uma cartografia de uma violência. E é interessante que ele vai apresentar uma estrutura mais jornalística, em que eu tenho um título, que tem um sentido ali trazido, e que eu tenho uma linguagem toda jornalística, com citações de testemunhas, por exemplo. A violência experienciada, porque se formos parar para observar o título, suspeito de estupro, estudante de direito é esfaqueado por vítima. Então é um título meio que ambíguo, tá? Mas quem é o algoz, quem é a vítima, quem é o culpado? É como se desse uma visão de que o homem seria a vítima, tá? E não a mulher. Nesse ato de estupro, ele não realizou estupro para o título, ele é suspeito. Porém, através da nossa análise, nós comprovaremos que não, ele é realmente estuprador, mas na notícia ele é apresentado como um suspeito, como se ainda não fosse comprovado. O ponto de vista, nesse caso, é como se fosse o ponto de vista de um jornalista, ou de uma jornalista, que está apresentando o que aconteceu, porém, é como se ele fosse a vítima. Vítima versus culpado, suspeito versus vítima, o conto apresenta essa divisão, e o sangue seria o sinal concreto da violência, que tem essa marcação, como se o sangue fosse a comprovação, fosse uma prova dessa violência praticada. Reconfigurações de personagem. É bem interessante ver como essas personagens foram reconfiguradas de um ponto para o outro. Em suspeito de estupro, a vítima é como se fosse a agressora. Nós temos aí uma divisão. A mulher estava enfurecida, esfaqueando o homem, que já estava caído no chão. Então aqui eu tenho uma visão como se a mulher, ao estar enfurecida, ela estivesse errada. Tá? Então nós temos aí esse momento de mudança de papel, como se ela fosse a errada da situação. Ele era visivelmente muito mais frágil que ela, relatou a testemunha, como se a mulher fosse mais forte, e nesse caso, ele fosse frágil, por estar sofrendo uma violência. Porém, essa violência seria uma resposta, seria uma legítima defesa, como é mostrado no conto seguinte. Já em Lâmina, que é o segundo conto, eu tenho já uma mudança, é a visão da vítima. Jaqueta jeans desbotada, calça azul marinho, tênis, mas tão burrinho o homem. Eu lhe digo não, e ele entende sim. Fica quieta, eu te mato. Para dentro de a rua, e vai me puxando um braço, o cabelo. Então é como se tivéssemos aí uma ideia de que esse homem apresentado em suspeito, ele não fosse mais inocente, ele não fosse mais frágil. Aqui é justamente o oposto. E também em Lâmina. E enquanto ele gostava, tão burrinho aquele homem, eu fazia furinhos com a faquinha que eu carregava tão comigo, e que de repente, tão na minha mão, um homem ferido. Então seria essa resposta à violência que ela estava sofrendo. Porém, para o primeiro conto, é como se ela fosse algoz, digamos assim. Então tem essa mudança de personagem que é bem interessante. Como se um fosse o que as pessoas entenderam, o que o jornalista
quis passar, e a segunda, o real acontecimento na visão dela. E a estrutura semicircular do nada, vazio e vermelho, o meu corpo nu sustentando um quadro, e o quadro é um grito. A janela por onde sempre me atiram um rato, dois ratos, um que sou eu e o outro que não reconheço, idêntico ao primeiro, como se esse último fosse uma espécie de materialização, como se fosse um resultado, já diferente dos dois primeiros contos. Então esse conto também é mais poético, ele é mais curto, mas apresenta como se fosse essa finalização, tá? E considerações finais. Analisar as representações da violência em contos de Amanda Prado contribui para a construção de uma fortuna crítica baseada na análise literária e, consequentemente, um novo viés para a literatura alagoana contemporânea, porque muitas vezes não é dado o protagonismo aos autores e às autoras alagoanas. Então, foi um dos meus objetivos. E os contos apresentam 3 visões diferentes que configuram narrativas sobre o mesmo cenário, porém com enredos paralelos que chamam a atenção pela sua literariedade. E no que diz respeito à representação da violência, os contos apresentam a violência contra o corpo feminino, o estupro, a violência psicológica, a violência social, que foi destacada através dessa negação da voz da figura da mulher, uma vez que é considerada agressora ao invés de uma vítima, mesmo com imagens, até porque o primeiro conto ele mostra que teve gravação de vídeo, que tinha testemunha, que teve uma comprovação de tudo, de todo o acontecido. E também testemunhas e gravação de vídeo, não muito diferente, infelizmente, de situações contemporâneas, em que a mulher ela é duvidada, ela é questionada e precisa comprovar algo que a sua palavra deveria bastar. Então, essas foram as minhas considerações. Eu acho que ainda tem muito que analisar nesses contos, são contos muito ricos, mas até o momento essas são as minhas considerações. E aqui são as referências. É isso, obrigado. Então, parabéns pela apresentação. Eu adorei a obra, né? Estou interessada na leitura. Posso mandar para você? Mande. Eu vou deixar meu e-mail aqui no chat e aí você pode enviar. Eu estou interessada. Achei a análise super rica, assim, né? Por mais que tenha sido algo rápido, porque a gente tem pouco tempo para isso, mas a gente percebe, né, que são obras, que são narrativas que acabam suscitando muitas discussões, né? Principalmente na questão de como que esse contexto todo, né, esse contexto social, ele acaba sendo englobado na estrutura da obra. E é isso. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Agora a próxima é a Betânia, né? Porque a Rayane não apareceu ainda. Não apareceu. Oi. Oi. Eu tava lanchando, por isso que eu demorei para abrir a câmera. Tudo bem. Vamos lá. Apresentar a tela. Tá indo aí, gente? Ainda não. Pronto. Sim. Pronto, vamos lá. O meu trabalho, intitulado Memória, Identidade e Ancestralidade Quilombola. Reflexões a partir das narrativas de si. É um estudo sobre a comunidade Lagoa do Zeca, que fica na Bahia, na região de Irecê, semiárido baiano. Bom, eu sou Betânia Rita dos Anjos, mestranda da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Minha orientadora é a professora Luciene Souza Santos. Este trabalho eu produzi em uma disciplina do mestrado. Vamos lá. Analisamos neste trabalho a relação entre memória e os processos de construção e afirmação da identidade e da ancestralidade no Quilombo Lagoa do Zeca. Para isso, eu recorri às narrativas orais da comunidade guardadas em minha memória. Dessa forma, eu me coloco como sujeito, porta-voz da comunidade, para poder ilustrar a discussão. De onde surgiu essa pesquisa, né? Porque eu quis falar do Quilombo. Bom, porque é o meu lugar. E eu quero falar do meu lugar porque a gente tem essa crise
eu, pelo menos, passei por um período de crise de identidade. E quando eu busco as histórias dos meus ancestrais, as histórias que minha avó conta, a partir dali eu me reafirmo. Então, a partir dessa reafirmação de minha identidade, do meu local de fala, é que eu quis buscar estudar sobre o meu quilombo. A partir das memórias de afeto que carrego, do que eu vivi, do que eu ouvi nesse meu lugar afetivo, é que analiso as possibilidades de construção de processos identitários quilombolas em Lagoa do Zeca. Bom, o percurso metodológico, né? Quais foram as trilhas? Primeiro, Camila, você está com o microfone ligado e está... Tá, o ventilador. Uhum. Vamos lá. Trilhas do caminho, né? O fator social como preponderante para o trabalho da reconstrução da memória. Eu usei Raul Bois, que vem trazer a memória coletiva, Clea Bose, em sua obra Memória e Sociedade, Lembranças de Velhos, e Legoff. Para constituir a identidade, eu trouxe teóricos como Pollock e Kandel, que eles vêm trazer a identidade a partir da memória coletiva. E sobre narrativas orais, eu usei as contribuições de Benjamin, Walter Benjamin, e também a Clea Bose, nesse mesmo livro que eu citei, para falar das narrativas de si. Bom, o trabalho ele foi organizado da seguinte maneira. Primeiro, a discussão teórica sobre a memória e a identidade, onde abordamos a importância do contexto social para a construção da memória e da identidade. Aqui eu trouxe Raul Bois, quando ele afirma que o fator social como preponderante para esse trabalho de reconstrução da memória. Ou seja, para eu lembrar, para eu me constituir, eu preciso analisar todo o contexto social. Não tem como eu ter minhas memórias sem considerar o meu fator social, o trabalho, a família, enfim, nossas interações sociais. Nessa perspectiva de Raul Bois, a memória do sujeito nunca é apenas dele, assim como a lembrança não pode existir sem uma memória, sem uma lembrança social, um grupo social. E no que diz respeito à memória e à identidade, eu trouxe Pollock e Kandel. Kandel traz que a identidade e a memória são indissociáveis. Por isso que eu me cito, porque veja bem, quando eu passei nesse período de crise, o que é que eu sou, afinal? Acho que todo mundo, principalmente na adolescência, passa por esse período. Então, eu me remeti às memórias, aquelas memórias da minha infância, do que eu vivi no quilombo. Então, a partir dessa memória, eu afirmo a minha identidade. Então, eu uso o Kandel por isso, quando ele afirma que são coisas indissociáveis. E Pollock vem trazer a memória como elemento constituinte desse sentimento de identidade. Então, veja que esses dois autores eles vêm trabalhar nessa perspectiva, né, de que memória e identidade são coisas entrelaçadas. A partir dessa discussão teórica que é sobre memória e identidade, eu venho falar sobre as narrativas orais, como a representação viva da memória. Aí eu vou alinhar os pontos necessários para a compreensão da proposta. Narrativas orais em 2 pontos que eu aponto. Primeiro, as narrativas orais, as histórias que eu ouvi na comunidade, que minha comunidade é aquele perfil de, no final da noite, fazer uma fogueira, juntar um monte de criança ao redor, para uma pessoa mais velha contar histórias. E não vai contar só lendas, não vai falar só sobre lobisomem, vai falar também minha avó, por exemplo, conta histórias da avó dela, quando eles moravam ainda em Pernambuco. Coisas que eu não vivi, mas eu sei contar, porque ela contava ali naquela roda de fogueira. Então, eu considero, além das minhas narrativas do que eu vivi, eu considero também as narrativas da minha avó, coisas que eu ouvi, da minha avó e de outros velhos queridos lá do meu lugar. Pronto. Clea Bose vem afirmar para a gente que a narração da própria vida é o testemunho mais eloquente dos modos que a pessoa tem de lembrar. É a sua memória. E ao me colocar como sujeito porta-voz da comunidade, eu narro essas vivências e eu deixo vir à tona o meu sentimento de pertencimento. E essas histórias ouvidas, aliás, as histórias ouvidas e, sobretudo, as minhas memórias do meu lugar. Finalizo ilustrando a discussão com essas narrativas e experiências ouvidas. Aí eu venho trazer mesmo
minhas narrativas, minhas memórias. Eu venho trazer muita coisa do que eu vivi, que envolve vários aspectos da comunidade, que eu vou falar mais para frente. Essa é a minha comunidade. Trouxe essas duas imagens. Essa primeira é a lagoa. Ela é Lagoa do Zeca, justamente por essa lagoa, né, que ainda está lá intacta, que na região o pessoal chama de Tanque do Derba, ou Tanque Grande. E essa é a rua principal do Quilombo. Essa rua é infinita, ela vai até o final, e ainda está tendo casinhas aqui, uma ali, outra ali. Tá. E nessas minhas narrativas, eu venho trazer alguns pontos que eu discuto com base em teóricos, né? Que são pontos que afirmam essa identidade e essa ancestralidade quilombola. Primeiro, o autorreconhecimento, né? Essa ascendência negra. Lá é algo notório, né? A primeira pessoa que chega lá, que vai conversar principalmente com os mais velhos, já conseguem entender que lá de fato é um quilombo. Porque as pessoas mais velhas carregam esse... Em uma entrevista com a minha avó recentemente, ela afirma assim, alguém fala, a senhora é morena, né? E ela, não sou morena não, me respeita. Olha a minha cor, eu sou negra, e é negra com orgulho, é preta mesmo. Então, quando você ouve isso de um mais velho, principalmente de um mais velho, isso vai refletir nos mais novos. E uma coisa que me dói muito é ver que essa tradição de contar história lá na beira da fogueira está se perdendo. Quando eu vou lá para visitar minha família, eu vejo que os adolescentes eles não estão mais interessados nessas histórias. E são histórias valiosíssimas, né, para a cultura do lugar, até para a afirmação mesmo. Pronto, continuando aqui, nós temos o Cariru. Cariru eles falam que é para Cosme e Damião. E até esses dias eu estava achando realmente que era uma festa para Cosme e Damião. E a partir dos estudos do sincretismo religioso de Jorge Amado, eu percebi que não. O que eles fazem, inconscientemente, faz parte do candomblé. Tanto é que esse nome Cariru eu não encontro em lugar nenhum. Eu encontro Caruru, mas eu não encontro Cariru. Lá tem uma presença muito forte de benzedeiras, inclusive minha avó ainda é benzedeira. Lá tem curandeiros e as pessoas procuram com muita frequência. As pessoas utilizam de ervas medicinais o tempo inteiro. A culinária de lá ainda é riquíssima e é uma culinária de origem africana. Isso eu confirmo com alguns teóricos. E algo muito forte que Ampantebá vem trazer na sua escrita, que é algo lindo na África, é a solidariedade das aldeias. E lá no Quilombo você fica encantado como as pessoas se ajudam. Apesar de ser uma região economicamente pobre, as pessoas elas são ricas de coração, elas se ajudam o tempo inteiro. Ninguém passa necessidade porque os outros se ajudam, né? O respeito pelo saber dos ancestrais, que são os velhos, né? Ampatebá vem trazer isso como algo fortíssimo nas aldeias africanas, e lá, como eu estava contando a questão do idoso contar a história, a partir daí você já percebe esse respeito pelos mais velhos e todos os outros ensinamentos e conselhos. E outro ponto, né, que é do quilombo, né, não tem como falar de quilombo sem falar em resistência. E lá nós temos isso ainda. As pessoas, elas resistem, apesar de todo o sofrimento, apesar de tudo, elas estão lá firmes, sorriso no rosto, espantando a tristeza com as manifestações do lugar. Bom, e eu concluo... Podemos concluir, essa parte eu vou ler, porque eu achei muito interessante tudo, então eu falei, vou ler tudo. Podemos concluir que muitos são os traços, em alguns casos até inconscientemente, da cultura africana presentes em Lagoa do Zeca. Dessa forma, a memória constrói sim a identidade social dos moradores como quilombolas, e o autorreconhecimento presente no discurso dos moradores é um fator que garante a afirmação positiva do grupo e desenvolve o sentimento de pertencimento àquele meio social. Através das narrativas orais, carregadas de experiências e tradições da cultura africana, e que são transmitidas pelos mais velhos principalmente, é que se garante e se constitui a identidade e a ancestralidade quilombola na memória de afeto dos moradores. Assim, os fatores históricos e sociais corroboram para a constituição da identidade.
Dessa forma, no que se refere à identidade da comunidade, percebemos que está bem interligada ao legado cultural dos ancestrais. A comunidade transporta em si memórias e tradições que muito se fundem com as histórias dos escravizados. Muitos dos legados que os africanos nos deixaram, dentre eles a resistência, reflete de forma direta e indireta na cultura dos moradores de Lagoa do Zeca. Agradeço pela oportunidade, poder falar do meu chão, do meu povo, das minhas histórias. Isso sim é um ato de resistência, é legado dos nossos ancestrais. E eu dedico essa apresentação à minha avó, essa que está aí na imagem, que a partir das narrativas de vida dela, da história de vida dela, é que eu me inspiro a falar do meu lugar em todo lugar que eu chego e a afirmar a minha identidade quilombola. E aqui são as minhas referências. Parabéns, Betânia. Nós que agradecemos assim, pela sua participação e pela oportunidade de ouvir, né, a sua história e de perceber o quanto que isso transborda de você, né, essa relevância, essa importância que você dá, né, à sua ancestralidade, à sua comunidade, à sua identidade. É muito bonito, muito bonito. E meus parabéns, é só parabenizar pela pesquisa, né? Pesquisa muito bem escrita, muito bem fundamentada. E Obrigada. continue pesquisando, continue trazendo esses aspectos que são tão importantes, né, para manter viva a memória e manter, né, a identidade. Bom, eu acho que não tem mais ninguém para apresentar, porque só que estaria faltando era a Rayane. Mas como ela não apareceu, eu acho que nós podemos, né, finalizar as apresentações por aqui, né, com vocês três, Cindy, Vitor, Emanuel e você, Betânia. E assim, fazendo um apanhado geral, né, dos trabalhos, todos, né, maravilhosos, todos, como eu já havia mencionado, né, são trabalhos que chamam bastante atenção pelo título, pelo resumo, quando a gente teve contato, né, e parabenizar pela fundamentação que vocês trouxeram. Eu acho que não teria o que indicar, né, assistindo as apresentações aí, poxa, como que eu posso contribuir para esse trabalho que ele está tão bem elaborado, né? Eu acho que não tem muito o que indicar, né? E aí eu estava lembrando, né, os meninos que falaram aqui sobre ditadura, memória e literatura, só mesmo de um referencial, né, que vem mais voltado para a área da literatura, que é o livro da... Meu Deus, agora eu esqueci o nome. Da Euridice Figueiredo, que foi um dos que eu usei na minha dissertação, né, que ela fala sobre essa relação entre a literatura como um arquivo da ditadura, né, trazendo essa perspectiva também da memória. E é um livro que eu considero que é muito importante, e além de trazer uma discussãozinha de tipo mais teórico, crítico, ela traz a apresentação de algumas obras que abordam, né, e vai dividindo por período, né, as obras publicadas lá em 64, as obras publicadas, né, após o período de abertura política, que já trazem esse viés memorialístico, e as obras da contemporaneidade, que são marcadas por esse discurso de cunho mais metaficcional. E aí nós vemos como que esses elementos sociais, eles vão sendo englobados na estrutura da obra, né, quando, no caso da escritora do Vitor, né, ela traz um discurso mais jornalístico e ela apresenta na estrutura da obra, né, esses aspectos, né, da própria forma como o texto ele vai ser estruturado. E é uma característica da metaficção, né, esse hibridismo, né, dos discursos, esse hibridismo de gêneros. E sobre a questão do trabalho da Betânia também, né, que ela também vai trazer, né, as memórias, né, a identidade, que não deixa de estar relacionado, né, está tudo muito interligado, né, são sujeitos e contextos diferentes, mas são vozes, né, de sujeitos que foram colocados à margem, né, sujeitos que estão na posição, como a Cindy falou, né, quando ela traz o conceito da Linda Hutton, né, de excêntricos, né, são sujeitos que, de alguma forma, estão na posição de terem sido silenciados por muito tempo por uma história dita oficial.
E aí nós abarcamos todo mundo aqui, né? Todo mundo que, no caso dos negros, no caso das vítimas da ditadura, né, que foram vítimas da violência perpetrada naquele período, mas de um tipo de violência que acabou sendo mantida ao longo da história, né? As tentativas de silenciamento, as versões, né? As versões que são muitas vezes apresentadas, né? E principalmente de um negacionismo que acabou se tornando ascendente nos últimos tempos, né? Mas houve ou não houve ditadura, né? Muitas pessoas chamam de revolução, de 64, mas a gente sabe que na realidade foi um golpe de 64, né? Não foi uma revolução, né? Tem gente questionando, né? Mas não existe racismo no Brasil, né? Não existe essa tentativa de excluir determinados grupos, né? Esse mito da democracia racial, que a gente não compreende, como que o racismo ele é estruturado nas práticas diárias. E aí é onde entra a relevância da literatura, né? De nós debatermos esses temas, de trazermos discussões com esses sujeitos, né? Trazendo pessoas, né? Vozes do passado. Né? Não, a questão não é dar voz, né? Não tem como dar voz, mas dar visibilidade, né, a esses sujeitos. Se alguém tem algum comentário a fazer, eu deixo aberto também. Eu estou comentando, mas eu deixo aberto. Se vocês quiserem, né, comentar os trabalhos dos colegas. Eu tenho comentários. Gente, apresentações incríveis. Muito feliz em encontrar apresentações assim, porque eu estou numa semana bem corrida, em que eu tenho que entregar capítulo da dissertação, aí tenho que entregar nota na escola. Eu estou na escola agora, estou numa sala aqui isolado, longe de todo mundo, para apresentar e participar do evento. E assim, nessa correria é muito legal quando a gente encontra pessoas com aquele brilho no olhar, assim, falando sobre as suas pesquisas, é muito bonito. E aí eu deixei aqui 2 comentários. Um primeiro comentário sobre o trabalho sobre o Milton Ratum, que é uma dica de referência. Eu não sei se você conhece ainda, você já tem o seu orientador, né, como uma referência sobre a metaficção. Eu acho incrível quando a gente está pesquisando algo e tem o nosso orientador como uma das referências, porque assim mostra como é a pessoa mais autorizada, digamos, a falar sobre o assunto. E aí tem um livro chamado O Livro da Metaficção, de Gustavo Bernardo, que é muito bom, ele é bem didático. E assim, eu sei que é um livro mais introdutório, mas é uma dica muito boa. Eu gosto bastante desse livro, viu? Sim, obrigada, Vitor. Eu uso ele na minha dissertação também, que é a do Gustavo Bernardo Krause. Isso. Sim, e eu vou anotar o nome, eu tirei print até da sua referência, porque eu quero ler o texto do seu orientador, porque eu também já pesquisei sobre metaficção. O meu TCC foi sobre o Cordilheira, do Daniel Galera. E ele apresenta todo... Conhece? Já ouvi falar, mas não li. E ele apresenta todo um universo metaficcional bem interessante. Já anotei aqui. Muito obrigado. Esse texto do meu orientador é um artigo. Ele está em inglês. Mas aí, se você quiser, eu posso mandar aqui a referência. Consegue achar facinho. Agradeço muito. Muitíssimo obrigado. Obrigada. E sobre o trabalho de Bethânia, que trabalho. Dava para ver o seu olho aqui brilhando. A sua voz com emoção. Algo lindo. O pessoal que vai assistir depois as comunicações pelo YouTube também vai achar isso, porque é realmente muito lindo. Parabéns. Trabalho incrível. Tá? E quero ler a sua dissertação quando você apresentar, por favor. Quero manter contato, porque é um trabalho assim, são trabalhos que precisam de divulgação, precisam de participação em evento, porque as pessoas precisam conhecer. Parabéns, assim, todo o evento está incrível, né, gente? Vamos admitir isso. E os trabalhos também. Parabéns a todo mundo. Muito obrigado. Inclusive, hoje à tarde a gente também estará com mais comunicações e vocês estão convidados a participar. Quem quiser, o link está disponível na programação. E assistir os outros trabalhos, porque também estão relacionados a essa temática. Bom, eu queria parabenizar também, que todas as apresentações foram muito boas. Eu gostei muito do Vitor. Também fiquei com vontade de conhecer a autora, de ler os contos. E a apresentação da Bethânia também eu achei muito tocante, porque é importante trazer essa questão da sua própria vivência, né? Já que a gente estuda tanto autores que já estão, assim,
num certo patamar canonizados, né, que já são estudados várias vezes pela academia, e existem alguns, por exemplo, as histórias orais, né, que são carregadas de uma cultura, de uma tradição, de uma vivência, e principalmente no seu quilombo, o pouco que você falou, né, na apresentação foi muito pouco, mas dá aquela vontade de conhecer mais, assim, a gente fica até com vontade de sentar e ouvir a sua avó contando as histórias, porque deve ser maravilhoso, assim. E é muito bonito ver você escrevendo sobre isso, assim, trazendo a sua ancestralidade, né, a sua ligação com a família, com o quilombo. Achei muito bonito mesmo. Então, deve estar um trabalho lindo. Eu vou ler quando estiver lá no e-book do evento. Envie, viu, para publicação. Uhum. Obrigada a todos, parabenizá-los também e agradecer, né, gente, a oportunidade de estar aqui hoje, apresentando, ouvindo. Isso enriquece bastante a nossa pesquisa, né, nossa vida acadêmica. E é isso, o meu trabalho, esse é externo à dissertação. A dissertação, eu estou falando propriamente dessas histórias, né, resgatando essas histórias para montar um acervo das poéticas orais do projeto que eu faço parte lá na UFS. E vai ser lindo, gente. Betânia, não deixe de publicá-la, tá? Certo. Todo mundo precisa ter acesso, né? A pesquisa ela precisa circular. A gente já vem nesse movimento, né, de trazer essa importância da pesquisa circular, mas a sua precisa chegar até nós. E, gente, eu acho que com essas apresentações nós podemos finalizar o simpósio. Só agradecer mesmo a todos vocês, né? Foi um prazer ouvi-los. Mais uma vez, parabenizo pelas pesquisas, as 3 pesquisas muito bem elaboradas, pesquisas ricas, pesquisas que dariam discussões, né, possível o dia todo, né? A gente ficaria aqui o dia todo discutindo os trabalhos, mas o tempo, né, não permite, depois tudo, infelizmente. Mas o pouquinho que a gente vê, a gente já aprende tanto, né? A gente já fica tão curioso, querendo saber mais, já vai conhecendo outros autores, conhecendo outras pessoas, né? E isso é muito rico, isso é muito bonito. Esses eventos, eles sempre promovem, né, essa rede de conhecimento, essa rede de conhecimentos novos, pessoas novas, pesquisas e perspectivas novas. Então é isso, né? Vamos trabalhar, gente. Agora vamos trabalhar. Eu vou interromper a gravação. Muito obrigada a todos. Então, tchau, gente. Tchau. Foi um prazer.